Sejam bem-vindos ao episódio 31 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E aqui a gente conta como as pessoas fazem coisas extraordinárias apoiadas aos grandes livros. Então, para iniciar, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Parque Una. Idealiza cidades, muda que o mundo muda. Ao Secopel. Centro Contábil, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. E também ao Chat Labs. Atendimento integrado, resultados multiplicados. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, chama alguém aí que você gostaria que também participasse dessas dicas maravilhosas que a gente dá de livros aí durante o episódio. Então, hoje a gente tem duas convidadas muito importantes aqui, muito legal. E a gente ainda está no mês de outubro, né, que é o mês das crianças. Então, a gente também vai trazer um pouquinho mais, né, desse dia a dia, que é tão importante para as mães, para os pais, enfim, a gente está trazendo essa relação. Então, para iniciar, eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Eu sou a Francesca, mãe da Tereza Teodora. Eu sou a Luísa, mãe da Paloma e do Emiliano. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Prazer. Obrigada. Então, eu gostaria de apresentar a Luísa de Oliveira, que é odontopediatra e coordenadora do mestrado em saúde no ciclo vital na Universidade Católica de Pelotas. Então, a Luísa, como ela já falou, é a mãe da Paloma, de 8 anos, e do Emiliano, de 4. Bem-vinda, Luísa. Obrigada. E também é um prazer apresentar a Francesca Schneider, que é doutora em Memória Social e Patrimônio Cultural, é criadora do perfil c.almadecor, host do CalmaCast e autora do livro Vestidos da Memória, onde nos leva a viajar pela memória através da indumentária e fotografias de casamento. Francesca também é mãe da Tereza, de 2 anos, e da Teodora, de 2 meses. Além de ser docente no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Bem-vinda, Francesca. Muito obrigada, Beth, pelo convite. Tá, joia. Então, para a gente iniciar, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação agora inicial do trabalho, né, que vocês realizam. Então, sendo uma referência em saúde no ciclo vital, coordenando o mestrado e atuando na odontopediatria. Conta pra gente sobre o trabalho que tu faz hoje. Então, quais são os desafios, quais são os aprendizados? Sim. Então, eu sou professora universitária na Católica, né, no curso de odonto e no mestrado profissional, e também odontopediatra. E também o outubro é o mês dos professores, né? Isso achei mesmo. Um bom motivo, assim, pra gente conversar também. Eu tento juntar tudo, mesclar todas essas 1000 tarefas. Às vezes, né, a gente fica pensando, meu Deus, não vai caber no dia. Mas, né, sempre tentando levar. Eu acredito muito na educação como uma ferramenta para transformar. Então, o meu papel de docente, ele é muito importante. Eu prezo muito por ele. E como odontopediatra, cuidando das crianças também, né? Então, cuidando da saúde bucal das crianças, querendo, né, que elas sejam mais saudáveis, que elas vivam bem, que elas tenham uma relação mais amigável com a odontologia. Então, são coisas que eu vou, né, tentando equilibrar os pratinhos. E a maternidade, que transformou tudo, que eu sou a Luísa antes e depois dos filhos, assim. E eu me lembro quando eu me dei conta disso, assim, dessa sensação, meu Deus, quem é essa pessoa agora? Ai, tá, sou eu. É a nova eu. E eu já era odontopediatra antes de ter filho, estava no meio do doutorado. E eu me lembro, assim, eu fico até com pena daquela Luísa que estava gestante no meio do doutorado e pensando, Imagina mesmo. 6 meses de licença, vai dar tudo certo. O nenê vai entrar assim nos intervalos, porque a gente tem uma fantasia, né, que a vida vai seguir igual e o nenê vai entrar ali. E até me inscrevi numa disciplina bem ousada, tipo, eu vou dar conta, certo? E aí foi a primeira vez que eu reprovei na vida. Porque minha filha nasceu e eu não consegui fazer a disciplina, enfim. E aquilo transformou tudo, transformou a minha forma como pesquisadora, os interesses dos temas de pesquisa, né? Também transformou a minha prática com as mães e com as crianças. Então, acho facilitou muito. Modificou, me colocou numa outra perspectiva, assim.
de observar as famílias e tentar ajudar as famílias, né? Que às vezes eu gostaria de pedir desculpa para as mães que eu atendi antes de ter filhos, que eu dizia tudo que elas tinham que fazer. Eu tinha uma certeza absoluta de como criar filho. E aí depois eu vi que não era bem assim, né? Mas acho que, né, tudo vai nos levando Não, sem a ser dúvida, o que a eu gente acho é. que essa maturidade também vem com um trabalho inicial, né? Exatamente. E Francesca, para ti, como é que isso tudo aconteceu? Pra mim é muito, muito confuso até hoje, assim, né? A Teodora tá com 2 meses, então também... As minhas filhas têm 1 ano e 10 de diferença, né? Programadas? A primeira sim, a segunda, aquele Deus me livre, mas quem me dera. É bem Então, isso, já resolve Foi tudo muito junto. recente, assim. A Tereza com 1 ano e 1 mês eu engravidei novamente, né? E aí também, aí já pensando, não, ela tá começando a se estruturar, né? Vai ser tranquilo, não. Mas aí a outra vem completamente diferente, a gestação diferente, o parto diferente. A Teodora com 27 dias já passou 14 dias no hospital pela pneumonia. Então, assim, tudo diferente, né? E aí a gente acha que aquela nossa organização inicial, que a gente acha que a gente é organizada e a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Vem para nos mostrar aí que não é exatamente como a gente acha que vai ser. Sim. E cada filho é cada gestação é uma, né? Nós também mudamos muito, né? Nos diferentes ciclos, assim. E a gente vai tentando, né? Acomodar os pratinhos, como disse a Luísa, né? Eu sou professora também, né? Sou professora do KVG. Do IFSU, curso de design de moda e técnico em vestuário. Eu entrei lá com 21 anos também, eu era muito nova, né? E entrei, tinha uma cara de 15, praticamente. E me deparei com a sala de aula e lá no KVG a gente tem alunos desde os 14 anos até 65, né? Então, um público muito diverso. E eu sem experiência nenhuma, saindo da faculdade, assim, nua e crua, total. Já assumi um grande desafio. E depois que eu virei mãe, né? Muitos anos depois de docente, né? Eu também passei a entender os meus alunos de uma maneira diferente. Bem diferente. Então é isso. Aí fiz mestrado, fiz doutorado. Depois eu conto um pouquinho das minhas relações aí com os livros e a memória e o patrimônio, enfim. Legal. Luísa, e como é que pra ti essa questão de conciliar a carreira e as filhas em casa? É um super desafio. Às vezes me perguntam, como é que tu dá conta? E a minha resposta é, eu não dou conta. Não dou conta. Mas o que eu tento, assim, é fazer escolhas que me motivem. Então, mesmo no trabalho, eu acho que a maternidade me trouxe essa consciência, assim, de eu estar e permanecer em lugares que eu me sinto bem e que, enfim, que eu vou conseguir contribuir, desempenhar, porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? Então, essa foi uma reorganização que a maternidade me deu. Assim. Então, não tenho muito tempo disponível, tenho que selecionar bem, né, o que eu vou fazer. E eu vou tentando levar assim. E vinha pensando, né, sobre os livros, talvez que tenham me ajudado a maternar. E eu não sou uma mãe que lê livros para apoiar sua maternidade. Eu tenho essa característica. O livro que ela vai falar depois me ajudou muito, foi fundamental. Mas eu tento usar o meu feeling, né? O que eu entendo da vida. Intuição. A minha intuição e olhando os meus filhos para o que eles precisam, que para mim é a parte mais difícil. Porque às vezes eu tenho tudo planejado na minha cabeça, tudo que eu quero que eles façam, que eles sejam, que eles pensem, e até as próprias leituras que eu sugiro para eles. Então, vamos ler esse livro, vai ser muito bom. E eles não gostam do livro que eu amo. E tá tudo bem, né? Então, faz parte. Então, até os livros infantis que eu trouxe são os livros que eu amo, não são os livros que eles amaram, porque eu acho que é isso. Então, sempre pensando em olhar para mim, em saber o que é importante para mim, olhar para os meus filhos, saber o que eles precisam, e aí tentando desempenhar e estar contribuindo, porque para mim a melhor parte da vida está com as pessoas, né? Então, no papel docente ali é uma super entrega, uma super exposição, é muito envolvimento, né? Tu ajudar pessoas a se formarem numa profissão, enfim, depois numa pós-graduação. O trabalho com as famílias também, com as crianças no consultório. Então, acho que o meu trabalho exige muito de mim, muito emocionalmente, muito... E aí a literatura me ajuda a ter repertório
para me reposicionar rapidamente assim para cada família, para cada aluno e tentar ver o mundo com outros olhos. Até um suporte o livro acaba ficando Sim. sendo, né? E tu lê coisas bem diversas, pelo visto. Leio bem diverso. Basicamente, assim, romance e ficção, que eu adoro porque eu leio para me distrair. É, justamente. Então, acaba que isso é o maior, assim, e poesia. E livros infantis, que eu sou alucinada. Antes de ter filho, eu já gostava de livros infantis. A literatura infantil é bacana demais. Muito. Sabe que posso complementar? Claro. Luísa, eu acho que é a questão do gerenciamento do tempo que tu falasse, né? Como que a gente vai organizar a nossa rotina e o tempo que a gente tem. Eu, por exemplo, eu sempre fui aficionada pelo trabalho, assim, né? Preciso trabalhar, construir minha carreira, preciso crescer profissionalmente, né? E eu sou filha de uma mãe que fez isso a vida inteira e até hoje, minha mãe tem 72 anos e ela trabalha muito, muito. É um exemplo, assim, de trabalho, mas ao mesmo tempo, a minha infância toda foi vendo a minha mãe trabalhar, né? Então, eu aprendi a costurar antes de saber ler e escrever, porque minha mãe estava trabalhando e eu estava na máquina do lado dela, aprendendo a costurar e a alfinetar, né? Minha mãe é estilista. Então, como gerenciar esse tempo, né? E também, eu sou filha de uma geração, acredito que tu também deve ser, das mulheres que precisaram trabalhar muito para conquistar o seu lugar de trabalho numa sociedade extremamente machista, né? E aquele empoderamento feminino. Hoje a gente pode já respirar um pouquinho mais, a gente já pode um pouco mais tranquilo. Na contramão, que a gente não precisa dar conta de tudo, que sim, que a gente já tem a nossa posição, mas a gente não precisa ser essa workaholic, né? Tem que chamar os pais também, né, gurias? Também com certeza eles contribuem, né? De paternidade, porque os pais são muito mais presentes também, né? Eu vejo pelo papel do meu marido hoje em dia na criação das nossas filhas e o papel do meu pai, né? É completamente diferente, sim, né? Mudou bastante. Mudou muito. Evoluiu muito. Muito, eu né? acho que até a forma como eles também curtem Claro. essa relação, né, com as crianças. Os papéis, né? Os papéis, e isso vem também de uma sociedade que até então era muito machista, né? Estrutural. Não que hoje não seja, mas a gente vem trabalhando muito, sim, já mudou, né, pra mudar. Então, essa otimização do tempo, assim, e valorizar cada minuto com os filhos, né? Que é o tempo de qualidade que a gente chama, né? Isso é muito importante, porque não adianta estar ali, mas só com a cabeça no trabalho, né? Então, quando estou com as filhas, né? Tentar ao máximo estar com elas. Acho que o tempo é Fica muito precioso. Muito. É um pilar bem importante, assim, né, no nosso maternar. Super bacana. Tu queres falar desse livro que foi tão importante para ti aí? Posso, claro, né? Então, é um livro que eu fui autora, né? O Vestidos da Memória, os registros de casamento em um álbum de família. Na verdade, ele é um compilado da minha dissertação de mestrado, né? Não é da tese, é do mestrado. Porque eu sou formada em moda, né? E os egressos em moda no Brasil, na verdade, eles não têm nenhum tipo de contato com a pesquisa, né? Então, a gente, durante a faculdade, a gente aprende a costurar, a gente aprende a fazer desfile, a gente aprende a fazer catálogo, a gente não aprende a ler. A gente não aprende a escrever, né? Então, no momento em que eu me deparo querendo fazer uma pós-graduação, eu era totalmente crua na leitura. Eu não sabia ler, eu não sabia escrever, né? E aí não tinha o hábito desde a infância, não? Não tinha. E na tinha faculdade livro de também pintar, desenhar, né? De ler, não. Né? E na faculdade também não. Extremamente prática a faculdade, né? Isso eu luto um pouco agora lá, né? Sendo professora, para introduzir um pouco... meu brinco. Introduzir um pouco a questão da pesquisa. Mas aí vem a vanguarda na minha vida, né? Que eu queria fazer um mestrado, e aí comecei a olhar em Pelotas o que tinha disponível, e aí surge o mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural, na UFPEL, e eu não sabia nada daquilo ali. Nunca tinha ouvido falar em nenhum autor, nenhum livro, nada, e eu fui para a Livraria Vanguarda, né? Eu era o André, o gerente na época. Eu falei, André, me vê uns livros aí que os professores de lá utilizam, o que o pessoal consome, qual é a bibliografia, porque eu não sei nada e eu quero fazer esse mestrado. Preciso fazer um mestrado em Pelotas. Hoje não vou sair daqui, quero ficar por aqui, já tinha estudado fora. E aí o André, que me ajudou muito na época, a me encontrar leituras para aquele momento em que eu cheguei num curso, assim, totalmente um ET, né? Um ET. Meus colegas eram formados em História, né? Dessa área mais das Ciências Sociais e tal, e eu da moda. Então, eu era a guria da moda ali dentro, assim, totalmente um ET. E aí fui pesquisar a memória,
nem sabia muito o que era essa relação, né? O que é memória? A gente fala muito da memória como lembrança, como passado, mas a memória ela é presente, né? Então, se hoje eu vou contar um fato, tem a ver com o meu hoje, né? Mesmo o fato sendo do passado, a minha memória ela é atual, né? E não passado, enfim. E aí resgata muito a questão do passado mesmo, né? Quando a gente fala de memória. Muito, né? E das lembranças, mas sempre que eu for rememorar um fato, é no hoje e não, né, de como ele aconteceu. E aí eu me cruzo com as fotografias de família da minha avó, né? A avó tinha uma caixa de fotografias antigas. E aí a avó tinha muitas fotografias. E aí eu disse, mas quem é essa gente? Que tantas fotos, né? E todas elas quase com dedicatória para minha avó. Então existiu um hábito de compartilhamento de fotografias de casamento, mais ou menos entre década de 40, 50 e 60, onde tu ia no casamento e depois tu recebia, muito tempo depois, a fotografia. Então a avó tinha essa coleção de fotografias. Eu era apaixonada por aquilo ali. E ela também costurava? Também costureira a vida inteira. A minha mãe começou a trabalhar com moda com ela. E ela não era mãe da minha mãe. Ela era a sogra, a mãe do meu pai. Então, a minha dissertação é sobre isso, é sobre essas fotografias, esse hábito do compartilhamento de fotografias de casamento e o papel da memória, né, nisso tudo e através das roupas, né. Claro que quando eu cheguei no mestrado, eu queria mesmo pesquisar sobre moda. E aí fui com um projeto e minha professora orientadora, Francisca Miquelon, me disse assim, muito bom para um mestrado em moda, mas aqui é memória e patrimônio, né. Aí eu tive que reajustar tudo e aí sim, só no doutorado eu fui pesquisar moda mesmo, né, a relação de roupa com memória. Mas esse livro, então, é Os Vestidos da Memória. E, para mim, ele é muito importante, porque essa coleção de fotografias era da minha avó. Da minha avó Teresa. Toda a trajetória da tua família. Então, tem a história da minha família aqui nesse livro, assim, né? Contado pela minha avó, né? Ela faleceu 3 meses antes da minha filha Teresa nascer, né? Então, enfim, é um emaranhado aí de afetividade que nem consigo explicar bem, assim. Que legal. Que bonito. É muito lindo. E as fotos são todas da caixa da tua avó. Todas. Hoje eu tenho mais de 500 fotografias de casamento. Aí depois eu me tornei uma colecionadora, assim. As pessoas te mandam as fotos. Quem viaja, compra, acha. Manda da família também. Tá lá esquecido de um tio que já nem sabe mais quem é. Mas essas aqui são 14 e 14 da caixa da minha avó. Ai, assim. que bonito. Não, eu fiz relação com esse livro, que eu também trouxe um livro de fotos. Vou aproveitar. Claro. Que esse livro é a caixa de fotos da Frida Kahlo. Então, não é fotos dela como modelo, né? É a caixa de fotos que ela deixou. Guardava. E essa coisa da memória. Então, tu olha, assim, tem fotos cortadas, fotos de várias pessoas, fotos da família dela. E o que me chamou muito a atenção é que o pai dela era fotógrafo e ele se tirava fotos. Então, tem muitas. Né? Muitas fotos dele, assim, todo o processo dele de jovem até um senhor. E eu fiquei pensando o quanto ela se retratando também tem isso do pai dela, né? Claro. Então é um livro muito bonito, mas é a caixa guardada da Frida, que o Diego Rivera guardou, né, num banheiro. Essa história foi bem famosa e pediu para uma amiga esperar não sei quantos anos até depois da morte dele para ela revelar o que tinha. Então, uma preciosidade. Quase assim. que uma cápsula do tempo, assim. Exatamente, isso da memória, né, que tu está falando. Eu lembrei muito. Mostra pra gente a capa, por gentileza, aí, só pro pessoal que tá nos assistindo. É bem bonito esse livro, bem lindo. Suas fotos. E é a minha historinha de amor com a vanguarda, né, como eu falei para vocês, porque quando eu vi que ia, né, chegar o livro no Brasil, fiquei desesperada. E aí mandei mensagem para a Vanguarda, era na pandemia, e ele, né, não, a gente vai encomendar, vai chegar. Chegou o teu livro e quando mandaram veio um bilhetinho. Que amor. Então, muito legal. Muito bom. E hoje vocês conseguem estimular a leitura com os filhos de vocês, com as filhas? Hoje isso já está desde o início? Muito, muito. A Teresa tem agora 2 anos, né? Mas desde sempre, né? A gente ganha também muito livro, né? A literatura infantil cresceu demais. E é muito bom que também os livros vão acompanhando as fases da criança, né? O primeiro livro é aquele para morder, né? Para estimular, é o de banho, né? E aí vai indo, assim, as histórias para dormir. Isso. Aí hoje em dia é muito engraçado que a gente tem uma coleção lá de uns livros infantis que ela
ela sabe as histórias de cor, né? E aí, quando às vezes é o meu marido que coloca ela pra dormir, não sou eu. Mas quando sou eu, ela pede pra eu contar uma história. E aí sempre ela escolhe a história, que já é a história do livro, que ela sabe toda, né? Claro. Então aí ela fala, e agora o papá, que aí Florinda tá fazendo a torta de banana. Então ela vai meio que me direcionando a história, assim, é muito legal. E é um hábito, né, que eu não tive esse hábito enquanto criança, né, e depois me deparei na minha vida profissional, né, enfim, fui aprender a ler. E aí, diferente da Luísa, eu, durante muito tempo, eu só consumi livro de moda, né. É verdade, quando chegava na vanguarda, sempre tinha que avisar a frente. Chegou, né, Feira do Livro, tudo que tinha, qualquer coisa que tinha, eu ia comprando, né. E aí, depois corta pra memória, patrimônio, muito, assim. E aí, hoje em dia que eu comecei a ler por hobby, depois que eu terminei o doutorado, e aí a maternidade, assim. Mas até então, a minha leitura estava muito ligada ao profissional. Eu tenho que ler, né? Diferente, ela não foi se dando, assim, na adolescência, né? Não, ela foi muito do profissional e hoje em dia, assim, é uma leitura de respiro, né? Mas a tua mãe na tua família não tinha o hábito de ler? Não, minha mãe desenhar. E nem na escola, quando fez lá? Não, assim, tinha uns livrinhos, a gente tinha o Nosso Amiguinho na época, tinha a Barça, tinha essas coisas assim, mas de história não muito. O Pequeno Príncipe, a Poliana, né? Mas assim, não o hábito, assim, o hábito não. Faz uma diferença grande. E os pais têm papel importantíssimo nisso. Muito. Sim, e essa questão da organização, né? A criança também já sabe, a gente vai ler a historinha para dormir e tal. Sim. Eu acho que é bem importante. Até para baixar a adrenalina, né? Muito. E para poder dormir. Também. Hoje em dia a Tereza chega no meu escritório e ela escolhe qual livro que ela quer pegar e que ela quer olhar, porque aí tem uma parede de livros, ela chega ali, né? Aí ela, esse é da mamãe, né? Aí tem os dela mais embaixo, que ela pode já pegar, né, no meio de tudo, assim, mas E é o hábito, né? Vendo, é um exemplo. Sim, com certeza. E tendo próximo, né? Então fica muito mais palpável, né? Para ter o acesso. Né? Sim. A gente lê bastante lá em casa, porque é uma forma de eu também me comunicar e também me entender. Então, eu penso muito nisso, assim, que tem mães que sentam, brincam, que desenham, para mim é muito confortável ler com eles. Então, é minha zona de conforto e desconforto, porque né, as leituras te levam para lugares assim. Mas é uma forma de eu me relacionar com os meus filhos. Então, quando assim, a gente está com muito tédio, não sabe o que fazer, a gente vai na livraria, vai escolher, o programa. E eles gostam bastante, assim, tá na rotina deles. A gente lê sempre antes de dormir e algumas vezes ao dia. E agora a Paloma é alfabetizada, ela lê sozinha, assim, e o Emiliano não é alfabetizado, mas ele lê, porque as crianças leem, né? Sim, então, com 2 anos já sabem todas as histórias. Quando eu vejo, assim, eles estão folhando um livro, enfim, e eu faço esse exercício, assim, quando eu não sei uma resposta, quando eu, enfim, será que tem um livro sobre isso? Vamos ver se tem um livro sobre isso que nos explique. Então, também ajudo nesse aspecto, assim. Mas a gente lê bastante em casa. Tu quer falar dos infantis que tu trouxe? Pois é, os meus infantis. Dá para aproveitar. Porque não são os preferidos dos meus filhos. Esse aqui é um livro que eu acho ele muito bonito, que é Como as Mães Amam Seus Bebês, que eu acho que tem tudo a ver com o episódio. Ele é um livro com as ilustrações muito bonitas, assim, e a autora vai falando os vários jeitos de ser mães, assim, mães que ficam em casa e que isso é cansativo também, mães que trabalham pensando, escrevendo, mães que trabalham usando uniforme, e é bonito, assim, um livro muito bonito. Então, acho que para as mães vale, a gente se identifica. E aí ela vai falando, então, mães que pensam, mães que fazem, mães que usam uniforme, amam seus bebês. Muito bom, muito bonito. Muito lindo. Muito bom. Muito bonito. Esse aqui é um livro que eu amo. Eu amo de paixão. É um livro bem simples e é uma autora que eu não conheço se ela tem outros livros. Ana Carolina Lemos, que a Paloma ganhou. E a primeira vez que eu li o livro, eu já comecei a chorar. E é engraçado, porque meus filhos estão acostumados, né? Aí, às vezes, eles falam, tá, a mãe se emocionou. Que eu tô toda apertada. A voz embargada. Tá. Às vezes tu fica chorando lendo. Isso que tu tipo, diz. sabe quando dá aquela... Peraí, já vou continuar. E, às vezes, eles perguntam por que eu tô chorando. E eu acho super bom conversar também sobre coisas que os livros despertam, né?
E às vezes eles, tipo, tá, a mãe se emocionou. Tá, dá o tempo da mãe. Mas esse foi um livro que eu me emocionei muito, que é uma gralha, que é uma passarinha, e a gralha é famosa por ter um grito estridente. E a gralha, ela quer ser famosa, ela quer ser uma cantora, ela tem até nome artístico, Gralha Gralhosa. E aí vai ter uma audição na cidade dela, de um coral, e ela quer se inscrever. E a mãe dela diz, ai, filha, assim, gralha não nasceu para cantar. Tu pode ser qualquer outra coisa, tu vai ser maravilhosa em qualquer outra coisa. Mas a avó dela diz, não, quer ser cantora? Vamos lá, vou te inscrever. E a avó leva ela para audiência. Ela chega lá e o pessoal do coral não deixa nem ela tentar, porque gralha não canta. Ela fica super triste, volta para casa super triste. E a mãe dela, né, puxa, faz outra coisa, tu é ótima, né, em outra coisa. E aí um professor, que é o Colibri, vê essa cena e diz, não, eu vou te ensinar a cantar. Tu pode aprender a cantar. E ele começa a dar aulas para a gralha, e a gralha vira uma cantora. E, bom, ela vira uma cantora famosa, vai morar na França, enfim. E aí o regente do coral, que disse que ela não podia nem tentar, vai lá, pede desculpa, né? E a mãe dela começa a cantar. No fim do livro, a mãe da gralha é aluna do Colibri. E isso me tocou, assim, de várias formas. Uma, pela relação dela com a avó, porque eu tenho uma paixão pelas minhas avós, assim, eu, né, do que eu sou, da minha relação com elas. Enfim, as avós conseguem, talvez, nos ver na gente o que as mães talvez nem possam. E eu tenho pensado muito nisso. Então, não é porque a mãe da gralha não era uma boa mãe e não queria que ela fosse, mas eu acho que ela não queria frustrar a filha dela. Proteção também, né? Uma proteção. Então, tipo, tá, a gralha, sim, ela não vai, vão rir dela, como riram, quer proteger. E a avó vai além. E a avó consegue ver um pouco, é uma outra relação, né? E as vós dizem que é muito bom ser vó, então eu acredito nisso. Atendem muito mais a criança, né? Tu vê como é que... Eu acho que é outro compromisso, né? Certamente. E de muito mais afetivo, identificação. E as mães têm que ensinar, educar. E aí o quanto a gralha salvou a mãe dela também, né? Que também queria ser cantora e reprimiu. Então, fiquei pensando, assim, nessas relações. E esse professor também, né? Não, é uma aula para os dois lados. Né? Eu te ensino a cantar e vamos lá. Então, esse livro, assim, cada vez que eu leio, eu dou aquela... Já quero ler a gralha. Se emocionou. Não, é muito bom. E esse é um livro que é bem emocionante. Esse os meus filhos gostam. Pedem para ler, assim, é um livro recorrente na minha casa, que é A Viagem, da Francesca Sana. Ela tem outros livros muito bonitos também, as ilustrações são muito bonitas, e é de uma família de refugiados. E por que esse livro me toca, assim, na questão da maternidade? Bom, ela fala que ela morava num lugar lindo, numa praia, e que começou uma guerra e eles tiveram que fugir. Mas eu vou mostrar para vocês a cena que me toca muito, assim, que então eles vão cruzar a fronteira, chegam na fronteira, tem que cruzar o muro, depois que cruza o muro tem que ir num barquinho, mas o quanto as mães dão segurança para os filhos. Deixa eu achar aqui. Essa cena aqui, que eles estão na floresta fugindo dos guardas, e aí ele fala, né, que é uma criança que está contando a história. Naquela escuridão, os barulhos da floresta me assustavam. Mas estávamos com a mamãe e ela nunca ficava assustada. Fechávamos os olhos, enfim, dormíamos. Na proteção. E assim, quanto a gente chora, assim, que os filhos nem sabem, né, que tá tão difícil pra gente. E eles estão achando, assim, que tá, a mãe tá aqui, tá tudo bem, e tu tá pensando o que eu vou fazer agora, pra onde eu vou, né, como eu resolvo isso. E as crianças adoram um livro bem bonito, assim, também com uma questão humanitária importante, né, com relação aos refugiados. Bem bonito. A Luísa é muito afetiva. Esses são os infantis. Eu gostei que quem ganhou o livro foi a Paloma, mas quem gostou foi a mãe. Total, total. E eles têm os livros preferidos deles, que é isso, né, que a criança precisa de previsibilidade. Então, eles contam, e mais uma vez, e de novo, e às vezes tu erra. Não era para a fulana, é da fulana. Tipo, eles sabem exatamente o que está escrito. Isso é muito bom também. Até o livro que a gente não gosta tem que ler 1 milhão de vezes quando é mãe, né?
Francesca, tu não trouxe nenhum infantil, né? Não, infantil não. Trouxe um que mudou muito a minha forma de enxergar a maternidade, né? Que é a maternidade, o encontro com a própria sombra, né? Esse livro, acho que foi até o livro que eu fiz o vídeo, né, dos 365 dias do ano passado. E é fantástico, assim, é fantástico porque, como a Luísa estava falando ali, a questão da mãe chorando, e muitas vezes é sobre o nosso maternar, mas é sobre nós enquanto filhas, enquanto mulheres, enquanto netas. Né? Então, assim, os gatilhos também que a própria maternidade vai acionando na gente, né? Na nossa construção da nossa identidade como um todo. E no teu caso, bem intenso, né? Porque uma criança após a outra, assim, nesse ritmo. Bem intenso, assim. E eu fico muito pensando, assim, na minha mãe, na minha avó também, né? Nessas mulheres da família e as mulheres que me criaram, né? E então é um livro fantástico, né? Que fala o resgate do relacionamento entre mães e filhos, assim, né? E fala muito disso, né? Da mãe com esse bebê novo, né? Dessa dupla mãe e bebê, que durante muito tempo é uma coisa só, né? A gente tem uns 9 meses de gestação para se preparar para isso, mas não tem preparação nenhuma. A gente pode ler tudo, pode fazer curso, pode fazer qualquer coisa, que nada vai, né, ser nem perto do que ter o bebê nos braços, né? E creio que tanto são dos primeiros cuidados até a educação, e até hoje eu fico olhando às vezes alguma situação da minha mãe comigo, né? Da minha avó com o meu pai, por exemplo, né? Então essa maternidade que nos constrói enquanto identidade, assim. Esse teu estudo todo de memória te trouxe muito essas relações assim pro teu dia a dia. Muito. Isso segue vivo em ti. Total, Beth, total, assim, eu sempre fui uma criança que eu gostei de estar com os velhos, assim, né, eu sempre gostei muito da minha avó, né, era a nossa casa, a casa do vizinho e a casa da minha avó, então era só bater um portão e abrir outro praticamente, assim, e sempre, a minha mãe trabalhando muito, né, e o ateliê da mãe sempre foi com a nossa casa, então eu corria tudo pra avó, né, vó, eu tenho que fazer o tema, vó, eu tenho que não sei o quê, vó fazer um bolo, sempre essas memórias sempre foram na casa da avó, né? Porque a minha casa era uma casa de trabalho, praticamente, né? E quando eu comecei a estudar isso, né? No mestrado, depois no doutorado, eu vi que muito do que eu fazia já na minha vida adulta tinha a ver com aquelas minhas leituras, né? E aí entra muito o meu perfil lá que eu tenho, né? Que é o Calma, que é a minha casa com alma. Da relação nossa com o nosso lar, com os nossos móveis, com os nossos objetos, com as nossas coisas, né? Tem o Daniel Miller que fala, tem um livro que é Trecos, Troços e Coisas. As quinquilharias, assim, que para muitos não tem valor nenhum monetário, obviamente, mas pra gente tem um valor afetivo gigantesco, né? Então, assim, eu tenho muito disso, assim, né? Não consegue se desapegar. Não, eu tenho uma relação muito forte com algumas coisas. Sempre tive com as coisas da minha família, mas depois que meu pai faleceu, então mais ainda, assim, né? Que é em 2018. E aí, na minha casa, eu tenho uma parede de memórias, que eu chamo, né? E lá tem quadro dos casamentos dos meus avós, tem a carteira do meu pai, o terço que ele carregava no bolso todos os dias. Enfim, muitas coisas. Que para muitos... Muita memória viva mesmo. Muito, que para muitos pode ser uma quinquilharia, né? Mas para mim aquilo tem um valor gigantesco, afetivo e totalmente relacionado com a minha identidade, né? Então, que nesse contexto familiar, né? Aí tem vários estudos que chamam de como se fosse uma espécie de museu familiar, né? Que dentro da nossa casa já é uma espécie de museu, né? Sim. Que é onde a gente constrói a nossa identidade. E as nossas coisas reforçam isso dia a dia, né? Às vezes elas têm alguma função utilitária, às vezes não, decorativa, né? Enfim. Então, a minha relação com coisas, né? As coisas dentro desse contexto, né? Do lar em si, eu li muito, pesquisei muito, escrevi muito sobre isso e vi que eu fazia isso na prática. Então, aí eu começo a falar de decoração afetiva nesse perfil do Instagram, né, que é a minha casa com a alma, que é a calma, né? E disso, assim, e de mostrar para as pessoas que às vezes a decoração ela não é sobre quanto custou o móvel, não é a obra de
a cadeira assinada por tal designer, não. É o que aquilo representa nas pessoas que moram ali, né? Então, o que aquilo conta da tua história? Porque uma casa... Hoje em dia, a gente entra muito nas casas minimalistas. Tu entra numa casa, ou tu entra num consultório, ou tu entra num showroom de uma loja, é tudo a mesma coisa. É tudo muito cinza, é tudo muito sem personalidade. E quando a gente atribui significado às coisas que estão ali, essa casa conta quem a gente é, né? Então, e com profundidade também. Muito. Então, isso o doutorado e o mestrado me fizeram muito ler sobre, entender um pouco dessas relações e ver que eu já fazia isso na prática, assim. E aí comecei a compartilhar isso nas redes sociais. Então já tem uma leva aí de... E eu acho que com tudo que aconteceu também, com todas as perdas, né? Seja a pandemia, seja agora chuvas, né? Eu só imagino quem perdeu tudo, assim, né? Eu tava lendo esses dias uma coisa assim, se tu tivesse que vender hoje o teu álbum de infância, teu álbum de fotografias, quanto que ele custaria? Por quanto tu venderia? Pergunta difícil, né? Nossa. Que a gente não para pra pensar sobre isso, não. É impagável, né? Não tem o valor. Mas isso se tu vê das enchentes de maio, por exemplo, que teve uma família, né? Que teve um estudo que falava justamente disso, né? O valor de um álbum de fotografia para uma pessoa de 15 anos é um valor, para de outra de 30 é outro valor, e para uma pessoa de 80 anos é imensurável, né? Esse final de semana eu estava num curso e tinham 2 pessoas que perderam tudo, e toda a família perdeu tudo de Eldorado. Perdeu, tipo, o trabalho, né? 15 anos da minha loja, e a irmã perdeu, a mãe perdeu, tipo, ficaram 6 dias esperando ajuda para sair. Então, tipo, os filhos viram corpos boiando. Cara, umas coisas que a gente não imagina. Então, imagina como é que a gente se reconstrói disso tudo, né? A gente sabe, isso é muito claro, que a gente vai ter que se reconstruir e isso vai passar, né? Foi um episódio trágico, mas no dia a dia, né? Principalmente essa questão da relação, eu acho, com as crianças, né? Uma coisa muito forte, assim. Muito. E o quanto isso vai repercutir, né? Nesses adultos que viram todas essas situações. A pessoa disse que ela até agora não voltou para casa. Sim. Literal, tipo, 4, um monte de terra e de barro lá, e aí, tipo, nem vou voltar para lá. Claro, como é que tu vai voltar para uma coisa que... tipo, se desfez total, né? Sim. Tu não vai reconstruir lá, tu vai reconstruir em outro lugar. Mas até pelo que a Francesca falou, né? Da questão da memória, né? As memórias, exato. Como é que vai ficar a tua memória? Porque tu tem uma visão, né, de como era, e agora como é que vai estar. Então é bem complexo, sim. Muito. E na verdade é legal também, tipo, essa tua obra, né? Esse teu estudo todo, porque tu deixa todo esse teu legado para tua família, né? Essa é a ideia, não sei se elas vão se interessar. Mas vai estar não ali. Tem como vai não, estar ali. Eu acho que até estimula outras pessoas, assim, né? Tanto é que a minha avó faleceu, né, em 2022, mas antes dela falecer, ela já tinha me dado muitas coisas, porque ela me dizia assim, minha filha, tu é a única que gosta das coisas velhas. Então, enfim, várias coisas que eram dela, assim, que ela tinha uma afetividade por aquilo ali, ela sabia que era importante pra ela, ela me dava, assim, né? Podia ser desde... sei lá, tinha um relógio que era do meu avô e ela transformou aquilo num relicário, né? Que ela andava com a foto dele no peito. Aí depois um terço que ela... a Santa Ceia que meu irmão comprou no Vaticano e deu pra ela. Umas coisas assim que pra ela tinha grande valor, né? E ela sabia que ninguém da família... ninguém gosta dessas quinquilharias, coisa velha. Então leva pra ti que eu sei que tá bem cuidado. Então. As famílias costumam eleger, né? Os guardiões. Os guardiões da memória. Isso é muito bonito. E claro, hoje, assim, os meus avós paternos não me conheceram mãe, então não conheceram os meus filhos. E eu tenho pensado muito neles, assim. E agora eu tenho muito mais interesse na vida deles do que o que eu tinha antes, né? E eu até botei no Instagram, puxa, é muito injusto os avós falecerem antes dos teus 45 anos. Sério, devia ser proibido. Porque agora eu queria retomar várias coisas, assim...
e que, né, mas aí tem o guardião da minha família, que é o meu tio, que tem as coisas, que guarda. Eu recebi uma caixa das cartas que os meus avós trocaram enquanto eram namorados. Eu ainda não me animei a ler, mas assim, tá lá na minha casa. Que legal, que legal. E as coisas vão passando. Por que tu guarda? Eu fiquei pensando. Eles queriam que alguém lesse, né? É uma caixa de cartas. E eles guardaram todas. Por que tu guarda um objeto? Por que tu guarda uma foto? Eu acho que tem essa... Lá dentro da gente, né? Que tu quer que outras pessoas conheçam tua história, que isso permaneça de alguma forma, né? No doutorado, eu entrevistei a dona Julieta. A dona Julieta, eu fui a Porto Alegre entrevistá-la porque ela tinha um vestido de noiva, metros e metros e metros de tecido, e ela desmanchou aquele vestido de noiva e fez 3 hobbies, um para ela e um para as 2 filhas. Então, na verdade, não existia mais o vestido de noiva enquanto objeto vestido de noiva, mas era o vestido de noiva ainda, né? No tecido. Claro. Né? E aí, a dona Julieta tinha todas as cartas que ela tinha se comunicado com o marido durante 3 anos, porque ela morava em Caxias e ele em Porto Alegre, né? Então, era o que tinha. Era o que tinha. E a dona Julieta, com 94 anos, tinha uma sede em me contar aquela história, porque quando as minhas noivas, entrevistadas todas com 80 e 90 anos, assim, da família, as pessoas já estão cansadas de escutar, não tem mais o tempo para sentar e escutar a avó, bisavó, né? Então, dessa questão. Mas daqui a pouco mais, se não fosse alguém documentar isso poderia se perder, né? Eu vejo agora muito isso com a família do meu esposo também, né? Eu falei para ele, Leandro, eu quero sentar com a tia Tânia, que é uma tia mais velha, para tentar organizar a árvore genealógica da família, porque é a família das minhas filhas, né? Então, assim, daqui a pouco uma vai e ninguém mais sabe como tá isso. Isso se perde muito fácil hoje em dia, né? Sim. Então, tem que ter alguma pessoa aí para organizar isso aí. Bacana. E, Luísa, a gente vai ter que falar um pouquinho mais dos livros que tu trouxe, que daqui a pouquinho a gente encerra, né? Fica à vontade. Escolher, né? Eu trouxe muitos livros e, na verdade, nem são meus livros preferidos, né? Esse, no caso, mas que eu relacionei com a maternidade e que fizeram eu pensar coisas sobre outras formas de maternar. Esse livro aqui foi muito significativo porque eu acabei de reler ele faz uns 2 meses. E eu li adolescente. A gente estava conversando que saiu de casa bem cedinho, né? Eu ainda morava na casa dos meus pais, então eu tinha menos de 16 anos e eu tinha insônia. E a minha mãe é professora de literatura. Então, que aí eu também me enxergo um pouco nela. Quando eu estava assim, na insônia, ela... Lê esse livro, pega esse aqui. E esse foi e foi quando eu conheci... Isabel Allende, da Isabel Allende. O Eva Luna. Foi o primeiro que eu li, não é o meu preferido da Isabel Allende, mas eu me apaixonei pela Isabel Allende. Então, desde então, eu já li todos. Também da Vanguarda me avisam quando está em pré-venda, que já tem um agora que vai sair daqui a pouco. Então, porque eu acho ela uma escritora fantástica, assim. Sou uma admiradora dela. Tá, e eu li esse livro lá e amei. E fiquei, eu adoro a Eva Luna, mas já se passaram quase 30 anos, que horror. E eu fui reler ele recentemente e eu fiquei muito abismada, assim. Porque a gente lê, e eu leio para me distrair, eu leio, eu termino a leitura e tu me pergunta, eu não sei o que aconteceu. Tá? Eu sou péssima. Tu também é assim, ai, que horror. Aí eu fico querendo, não vem. Esqueci. Memória desse tamanho. Mas durante a leitura tá super envolvida. Eu tô curtindo. E é isso, eu leio aquele momento, né? E aí eu comecei a ler e comecei a me dar conta de uma série de coisas, assim, que isso estava, de alguma forma, guardado em mim, esse livro, há, 20 e tantos anos atrás. E o principal, assim, que me marcou foi o parto da mãe da Eva Luna. Então, a mãe da Eva Luna, ela trabalhava para um médico, limpava a casa do médico, que trabalhava com embalsamento. É que as coisas da Isabel Allende têm isso, o realismo mágico é fantástico, né? E ela teve a Eva Luna, ela ficou grávida da Eva Luna lá numa circunstância, e ela pare a Eva Luna sozinha, num quarto. Então, ela fica 13 horas em trabalho de parto. Ela sabe que vai parir. E ela se organiza, porque ela é uma trabalhadora doméstica, e ela coloca os panos no chão, se acócara e faz o parto, né? E ela pare a Eva Luna com muita tranquilidade. E a Eva Luna tem uma apresentação pélvica, que agora eu entendo. Acho que quando eu tinha lá 16 anos eu não entendi nada, mas a Eva Luna nasce os pés primeiro.
Então, ela está acocorada e nasce os pés da Evaluna e ela diz como se ela fosse já sair caminhando. E eu acho que eu sempre pensei, assim, o quanto o parto é um momento o nosso momento animal, né? Selvagem. Visceral. Vocês tiveram parto normal? Sim. 2. Eu também. E o meu segundo filho nasceu no carro. E eu demorei muito para entender isso, porque, enfim, eu estava assistida por uma enfermeira obstétrica, eu não estava sozinha, a Karen me olhou. Mesma equipe. Ela me olhou assim, tu tá maravilhosa, porque ele estava nascendo, tá maravilhosa, continua. E aquilo foi muito tranquilo. Foi um parto muito tranquilo, apesar da circunstância. Isso que eu demorei para entender. As pessoas perguntavam, tu não te assustou? Tu não fechou as pernas? Não, eu pari meu filho com muita tranquilidade. E quando eu li essa cena, eu pensei o quanto isso estava dentro de mim. Bah. Sabe, assim, né, eu me arrepiei agora, Luísa. Então foi assim, agora é muito recente, isso tá muito forte. Um livro que eu li, né, há mais de 20 anos atrás. E eu acho Nada que eu sempre... por acaso. Cada história dos livros. Nada por E ficou, né, em algum momento, e várias outras passagens, assim. A mãe da Evaluna, ela não... E ela seria, desculpa só te interromper bem rapidinho, seria indicativo de cesárea hoje em dia. Um parto pélvico, né? Com certeza. Sem dúvida. Certeza. E a mãe da Evaluna... A Evaluna é uma contadora de histórias, depois ela, né, vira uma roteirista de novela, não sei como chama exatamente hoje, mas a mãe dela contava histórias para ela. Então, ela fala que a minha mãe era uma mulher silenciosa, ela diz isso, que quase não aparecia na casa, que podia se camuflar nos tapetes, mas de noite me contava histórias, me dava a lua, fazia eu me sentir uma formiguinha na imensidão do universo. Então, a mãe dela deixou ela abastecida de narrativas para ela ser o que ela virou. Perfeito. Então, achei assim, não tinha como não falar desse livro, assim, pensando na temática da maternidade. Perfeito. E vocês costumam indicar livros para os alunos de vocês? Aí eu acho que posso falar do meu, um dos que eu trouxe. Claro. Que é o Inventando Moda, né? Planejamento de coleção, que na verdade foi o primeiro livro que eu ganhei da minha mãe, né? Não era essa edição, era outra edição. A branca, né? A branca, né? Compridinha. É um livro da Doris Trepton, né? Que é uma pelotense. Então, um recadinho de uma aluna. Né? Tem a dedicatória da Doris aqui. A Doris é minha amiga, né? Sempre que vem a Pelotas a gente se encontra. Legal. E a Doris, filha da Edi, né? Que também era amiga da minha mãe, que trabalharam com moda nos anos 80, né? E a dona Edi também? Também tinha loja, que é Boutique Trepton, uma coisa assim. Uhum. Né? E então as nossas mães, né, trabalhavam com a mesma coisa, nós estudamos a mesma coisa. Claro, a Doris já é um pouco mais velha que eu, mas foi ser professora de moda, né, em Blumenau. E aí não existia praticamente livro nenhum, né, sobre como planejar e desenvolver uma coleção. E a Doris transforma uma apostila de sala de aula no primeiro livro, que é o Inventando Moda. E a primeira edição mesmo, ela tem cara de apostila. Acho que a primeira edição nem chegou por aqui, mas a segunda sim. Aí a segunda... Não, a gente vendeu desde a primeira. Desde a primeira? Uhum, a ela primeira... tem cara de apostila. De apostila, isso mesmo. né? E aí depois vem a segunda edição. Hoje já nem sei qual é essa aqui. Quinta, talvez. E hoje é o livro mais utilizado nos cursos de moda no Brasil. É praticamente o livro bíblia, assim, básica, né? E eu trouxe por ela ser uma pelotense, né? E eu utilizo ele muito em sala de aula, muito. Ele é a nossa cartilha, assim, o beabá, né? Pra quem se interessa em moda e quer saber como é que funciona, né? Todo o processo de construção de uma roupa aí é o livro primeira o Vadimeco da moda, né? Total. Eu trouxe um livro de uma pelotense também. Que é a Angélica Freitas, é poesia. O útero é do tamanho de um punho. E o meu também tem dedicatória, que eu ganhei da irmã da Angélica. E eu fiz a relação... Eu adoro poesia, gosto muito de poesia. E eu fiz a relação com maternidade, porque nem toda mãe tem útero, mas todos nós saímos de um, né? E esse livro, ela fala assim, né, em forma, né, em poemas muito impactantes, assim, não é aquele poema fácil de ler, assim, mexe bastante, mas ela faz, né, essa questão do que a gente espera das mulheres, né, o que a sociedade espera das mulheres e nos impõe, né, em relação à aparência,
à própria maternidade, ao trabalho. Enfim, é um livro muito legal e também de uma pelotense. Que legal. E tu trabalha com indicações também com os teus alunos? Na odontologia, sim, né? E no consultório também? No consultório também eu uso muitos livros, porque é uma forma de comunicação fácil para mim. Então, eu tenho livros, assim, que abordam sobre medo, né? Porque nos atendimentos odontológicos tem muita situação de enfrentar medo, situações que são difíceis. Eu fico até curiosa com isso. Eu não entendo muito bem isso da questão dos consultórios. As crianças precisam, né, porventura, de tratamentos muito invasivos. Então, uma criança que cai, quebra um dentinho, e às vezes são nenês, né? Sim. E então lidar é um ambiente de muita ansiedade. Claro, hoje no Instagram a gente vê a parte bonitinha, a parte mais preventiva, que é super legal, que é muito importante a criança ir no consultório muitas vezes se ambientar, mas tem as situações muito difíceis de dor, de necessidade mesmo de procedimentos invasivos. E eu tenho alguns livros que falam de medo, e às vezes eu dou, leva para casa, olha esse livro, e às vezes leio na consulta também. E tenho ali uma bibliotequinha para ajudar as crianças e às vezes as famílias também, porque como eu falei para vocês, acho que os livros infantis ajudam muito os adultos. Vale muito a pena. E uma leitura rápida, né, que tá aí. E bonita, tem as ilustrações, outros sentidos também, né? E para os alunos, assim, indico, eu gosto de ler poesia, às vezes eu sou a professora chatinha que, gente, hoje eu vou ler um poema. Que legal. A moda antiga. A moda antiga. E aí eu, assim, não é para todo mundo que eu leio poema, não é assim, eu vou ler, hoje eu vou ler. Não, tem que rolar. E aí, claro, tem um tema que, enfim, me lembra alguma coisa. Eu, nas defesas, também eu pago esses micos porque eu penso, a vida é tão curta, né? Eu não ler um poema aqui para não falar disso. Tão curtinho que ele é, né? Então, vamos lá, espere um pouquinho. Calma que eu vou ler um poema. Mas, às vezes, eu acho que eu vou ler um poema na aula e não rola e eu não leio poema. Então, não é todos os meus alunos que ganham poema. Não são todos que têm esse Não é todos que merecem. Às vezes, eu tô azeda e não sai. Legal. Mais livros. Pode falar dos outros. Esse é um livro que eu pensei muito se eu ia trazer, porque é um livro super difícil, que é Amada, da Toni Morrison, não sei se fala assim, ou enfim, que é um prêmio Nobel de literatura, né, uma autora americana, negra, e esse livro eu ganhei de uma amiga, da Lara. Um livro super difícil, porque ele tem... É uma família, uma mulher que foge de uma plantação, né, no período da escravidão nos Estados Unidos. E quando ela percebe que vão capturar ela e os filhos, ela mata uma das filhas. Ela tenta matar os filhos e mata uma das filhas. Então, é super chocante, assim. Mas em termos de proteção, antes? Na hora, isso me... Assim, tu não querer... E a gente falou aqui de identidade, ancestralidade. Eu acho que para as pessoas, né, que foram escravizadas, para as pessoas negras, isso tem que memória elas podem contar, né? E o quanto isso é uma violência tão grande que sofreram e o quanto isso impacta gerações. Então, tem esse pano de fundo aqui, nesse livro. E aí vem uma pessoa, uma alma, que também tem uma coisa de realismo fantástico, e que essa mãe começa a repensar a sua vida e a relação com os outros filhos. E tem uma avó maravilhosa nesse livro também. De novo as avós. Não, hoje foi o episódio das avós, né? Uma avó maravilhosa. Mas eu acho que a mãe só é mãe, né? Pensando que tem uma avó e uma bisa, enfim. E é a Baby Suggs, que ela é uma líder comunitária, então, nessa região, que é a sogra dessa mãe. E ela faz uma celebração, eu vou ler só, vou ler aqui um poema. Não, mas é bem rapidinho. Que é, depois de se... Ela, fazendo a celebração dela, ela diz assim, que venham as crianças. E eles corriam das árvores para ela, para Baby Suggs. Que suas mães escutem o seu riso. Ela dizia... Luiz, acho mais pertinho. Mais pertinho. Então, que venham as crianças, que suas mães escutem o seu riso, ela dizia, e o bosque vibrava. Os adultos olhavam e não podiam deixar de sorrir. Então, ela dizia, que venham os homens adultos. Eles avançavam em meio às árvores. Que suas esposas e seus filhos vejam vocês dançarem. E, por fim, ela dizia para as mulheres, chorem, pelos vivos, pelos mortos, só chorem.
E assim, as crianças rindo, os homens dançando, as mulheres chorando e depois se misturavam. As mulheres paravam de chorar e dançavam. Os homens se sentavam e choravam. As crianças dançavam, as mulheres riam. As crianças choravam, exaustas, acabadas, molhadas, sem fôlego e com o seu imenso coração tocado. Porque ela fala, amem seus corpos. Eles Muito não nos especial. amam, porque é uma comunidade negra, né? Amem seus corpos. Celebrem, dancem, sorriam. Eu acho lindo. E é um livro super difícil, assim, um livro difícil, mas a vida, né, nem sempre é fácil. E acho que entrar em contato com outras realidades é o maior benefício da literatura. Viver outras vidas, pensar outras coisas, sentir porque tu sente. Eu estava lá, eu senti aquela mãe desesperada, sabe? E eu acho que a gente lê para isso, né? Que a existência é o muito poder de uma gigante. boa escrita. E é bom, né, saber uma mãe refugiada, uma mãe que usa uniforme, acho que nos ajuda também na vida. Então eu não leio mas ler me ajuda a ser e pensar e sentir outras coisas. E o livro consegue te botar dentro da história, né? De uma forma tão fácil, né? É. Muito lindo. E tem uns que não dá, né? E te leva para outros lugares também, Com certeza. Sim, conhecer outras culturas. Mas tem livro que é difícil, assim, que tu não tá no momento, que tu tem que recomeçar. São muitas situações. Eu acho que é o contato com o humano, né? Com o que Mas a gente teve um participante aqui que relatou para nós que ele demorou mais de 10 anos para ler um livro. Porque ele pegava o livro, não era o momento, ele lia, travava, ele retomava, não conseguia. E essa questão de ler e depois voltar, né? Normalmente, quando a gente volta num livro, é uma outra visão. É outra história. Mas é a mesma Outra coisa a gente história. relaciona com a memória, né? Quando a gente vai contar uma coisa, Claro. né? É diferente o livro é a mesma coisa. Se a gente for ler É verdade. esse livro em diferentes etapas da vida, a gente vai ter outras interpretações e por aí vai, né? Exatamente. E a gente está quase chegando no final, né, Laerto? A gente precisa saber um pouco mais. Aqui tá. Bom, acho que a gente agora gostaria de saber um pouquinho aqui, um ping-pong, o que vocês gostam, né? Algumas curiosidades em relação às leituras delas, além do que elas já contaram, né? E se vocês têm algum lugar específico para ler que vocês gostam de ler, Francesca? Hoje em dia, eu me mudei faz pouco tempo, né? Então, para uma casa, morava em um apartamento antes. Então, com certeza, é na rede, olhando para os verdes, assim, na que rua. delícia. Eu não é um lugar específico, mas um horário. Eu leio de madrugada. E eu também penso muito sobre isso. Eu me acordo cedinho, 5h30, eu gosto de sentar na sala da minha casa, assim, na sala de janta e ler. E eu acho que isso tem muito a ver com a maternidade, deu Teu momento. Silêncio da de casa. ter e um pouco de solidão, assim, que o WhatsApp tá parado, os filhos estão dormindo, ninguém está esperando nada de ti, tu não tem que estar resolvendo nenhuma tarefa. E é o horário que eu gosto mais de ler, assim. Mas eu sou dessas que lê em qualquer lugar, que carrega livro para viagem. E às vezes está assim, falta 10 páginas, a viagem é amanhã, o que eu faço? Vai esse, sabe? Aí eu ganhei um Kindle, melhorou um pouco, mas o tempo do Kindle não é o tempo. Eu não consigo me organizar. Agora esse eu vou ler no Kindle, porque eu vou viajar semana que vem, então às vezes vai Kindle, vai livro. Então eu leio bastante, assim, e da madrugada tem sido o meu horário preferido. E tu, Francesca, tem algum horário? Olha, com um bebê de 2 meses agora. Nesse momento não tem horário, né? Mas eu gosto muito de acordar cedo também, né? Claro que depois que a gente vira mãe, as minhas filhas são muito pequenas, né? Mas eu sempre gostei, e isso foi um hábito do doutorado, porque eu acordava às 5h30 todos os dias, porque eu gostava de escrever cedo e ler cedo, eu acho que né? A mente está no outro ritmo. Muito, eu acho que depois das 18, quando o sol vai baixando, a gente já tem, né, um outro tipo de pensamento. Já tem muita informação também, de raciocínio, né? Ao longo do dia, né? Decisão o tempo todo. Então, hoje em dia, tô lendo enquanto amamento, né? Então, na hora do TT é a hora da leitura. Então... consegue. Sim. Legal. Muito bom. E qual é um livro preferido, assim? Putz, eu acho que da maternidade é esse aqui, com certeza. Maternidade, Encontro com a Própria Sombra. É um livro pra vida, então. Pra mim, com certeza. Eu amei A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, já reli.
Aí é o que me vem primeiro na cabeça, assim, um livro que mexeu muito comigo e na releitura, né, que agora eu já tô tão velha que eu já releio livros, né? E é um livro que eu gosto muito, assim, acho que se me pedisse, escolhe um livro de todos esses aqui, qual tu fica? Eu acho que eu ficaria com esse. E a próxima leitura? Eu trouxe aqui, Parentalidade Consciente. Comprei na livraria Vanguarda. E ainda não tive tempo de ler, não comecei ainda. Mas Daniel seguiu, como autoconhecimento nos ajuda a criar nossos filhos. Eu acho que também a gente vive num mundo tão acelerado, né? Que às vezes diferente da Luísa, que tem tantas outras bagagens de leituras, né? Eu às vezes preciso tentar organizar as ideias, né? Pelo menos é o momento que eu penso sobre a maternidade, né? E não só acontece, né? Então eu acho que é importante. Com certeza. Ajuda muito, né? E pra ti, Luísa? Eu tô lendo um livro que eu não vou lembrar o nome porque é no Kindle e é uma sacanagem, né? Porque no Kindle tu abre já direto na página, tu não fica lendo, mas é um livro muito bonito. Se eu não me engano, não, acho que é não é a Elegia das Crianças Perdidas, porque esse é um livro dentro do livro, mas é uma autora chamada Valéria, muito bonito, que se passa nos Estados Unidos e eles são captadores de som. Eles trabalham captando sons em Nova York, enfim, e ela começa uma pesquisa sobre os sons das crianças desaparecidas, dos filhos de imigrantes que desaparecem simplesmente nos Estados Unidos, muito bonito. Então, eu estou na metade, um livro bem extenso, mas o próximo eu acho que vai ser Boa Sorte, da Rosa Monteiro, que eu li, antes desse eu li O Perigo de Estar Lúcida, e eu adorei, assim, então acho que eu vou para um romance da Rosa Monteiro, que ainda não li nenhum romance, todos que eu li dela não eram. Acho que é esse. Legal. Vocês têm algum gênero prioritário, assim, ou... Hoje em dia, Não. maternidade. Eu acho que é por fases também, né? Por fases. Mas elas são muito tranquilas na maternidade, assim, né? Mais ou menos. Não ficção, que é o que eu conto, assim, que eu faço uma contagem. Então, poesia, outros livros, desenvolvimento infantil e tal, eu leio sem contar, porque são livros que eu vou dar uma folhadinha. Os romances eu conto quantos eu tô lendo, assim. Terminei um, porque eu já precisei de meta para conseguir ter disciplina, e agora eu só... Mas quantos livros tu lê por ano? Eu comecei lendo 12, um por mês, e aí agora eu vou aumentando esse eu já tô terminando o 20º. Olha. Então eu tô indo, só que é 12, um por mês há quanto tempo? Em 2019 eu comecei, porque achei que estava ficando muito tempo no celular e lendo pouco. Aí eu pensei, não, eu vou botar uma meta. Vou ler um livro por mês e vou ler 12 livros no ano e vou sair do celular. Né? Disciplina. Aí meu filho nasceu em 2020. Aí em 2020 eu pensei, será que eu boto essa meta? Eu vou botar, vou jogar essa meta. Se não der, tudo bem. Não deu, porque né, o neném pequeno não deu. Mas aí em 2021 recuperei e depois comecei a ler mais e agora eu não tenho uma meta do número de livros, mas eu faço uma contagem de quantos livros eu tô lendo. Mas eu vi um estudo faz uma semana atrás, eu acho, tu lendo 15 minutos por dia, e em um ano tu lê 15 livros. Não é muito, né? 15 minutos por dia, não é nada. Não é nada. Não é nada, exato. Porque... E é isso, a gente perde muito tempo no celular, muito. Então, como eu quero encerrar um livro, eu uso esses 15 Bota minutos. no modo avião. Às A 5 Paula da manhã. tem, né, os 20 minutinhos, né? A Paula tem, funciona muito. Super. Funciona muito, assim, é essa questão do que a gente está disponível, né? E também Tem acho que que é como organizar. exercício. Agora, assim, Acho que é vai como muito exercício. fácil, porque entrou na minha vida, tá incorporado. Como tudo, né? Como E alimentação, tem um livro como que eu exercício. faço uma propaganda enorme, que é o Geração Ansiosa, não sei se vocês ouviram falar, que fala esse estudo, né, do como as telas, né, de como esse dia a dia tem mudado o neurônio, né, Claro. a parte neuronal, assim. Então, que eu acho que, assim, é uma leitura obrigatória, assim, para quem tem filhos, para se organizar. Vocês ainda estão começando, né, mas para a gente poder efetivamente, assim, separar, né? A gente sabe que é o nosso dia a dia, mas de que forma que a gente pode conciliar tudo, né? Perfeito. Então, acho que é bem, bem bacana. E é um né? momento de respiro, né? Na correria do dia a dia. Vou usar essa dica. Não, é muito legal. Gurias, foi muito legal aí conhecer essa trajetória de vocês, agradecer aí pela presença, pela oportunidade também de contarem tantas coisas importantes aí dessa família, né? Parabenizar essa relação com os avós, né? Que é tão rica, né? Que é tão fundamental, assim.
nas nossas trajetórias e resgatar essa nossa história. Assim, vocês falam com tanto carinho, ambas. Né? Acho que isso é um presente bem grande aí para a gente deixar como legado. Tá? Parabéns aí pelos filhos, né? Pelo mês também de outubro dos professores. Muito obrigada. E muito obrigado por estarem conosco. Gente, Obrigado, agradece. Muito obrigada pelo convite. Coisa boa ter um papo, né? Com calma, sobre coisas que a gente gosta bastante. E como a gente vai vendo que tudo é um emaranhado, né? A gente não consegue falar só da profissão. Eu fiquei pensando quando, traz os livros. Tá, mas eu vou levar de moda, eu vou levar de memória, eu vou levar de maternidade. E, na verdade, agora, os assuntos, mais, eles né? são totalmente interligados. E as afinidades, enfim. Então, muito obrigada pelo esse bate-papo. Eu adorei também. Que bom. Então tá, então a gente está encerrando aqui o episódio 31 e fica ligado que logo a gente vai mandar mais notícias. Obrigado.